Olá, gente boa! Este é o quarto vídeo de uma série de mensagens que intitulamos de Morte na Cidade. E se você vem nos acompanhando desde o primeiro vídeo, você viu que afirmamos que a série está baseada em uma obra do teólogo norte-americano Francis Schaeffer. E a obra recebeu como título Morte na Cidade. Portanto, nós tomamos emprestado o título da obra para a nossa série. Os vídeos anteriores estão à sua disposição na conta da Igreja Presbiteriana de Rive no YouTube. Em nosso último encontro, vimos como o profeta Jeremias proclamou a palavra de Deus à sua comunidade. Sua mensagem foi uma mensagem de julgamento contra uma religião meramente externa, contra a apostasia geral e contra alguns pecados específicos, como, por exemplo, o adultério, a mentira e a hipocrisia. Neste encontro, nosso foco não será os pecados do povo, mas o próprio povo. Jeremias estava direcionando suas mensagens a quem? Será que sua mensagem estava sendo direcionada apenas às pessoas comuns de sua comunidade? Quem ele acusou de ter se desviado de Deus? A quem ele acusou de ter se afastado de Deus? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 22, nos versículos 11 e 12, nós lemos o seguinte, abre aspas, pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Jeoacás, filho de Josias, que ficou no lugar de seu pai como rei de Judá, é o seguinte, ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá essa terra. Fecha aspas. Aqui encontramos o anúncio de uma destruição absoluta que inclui o rei de Judá. Por isso Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá e filho de Josias, no capítulo 22, versículos 18 e 19. Preste bem atenção. Abre aspas. Ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim, nem dizer, que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar, meu Senhor, meu Rei. Ele será sepultado, como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Fecha aspas. Assim, Jeremias fala gravemente de uma figura de linguagem muito forte. O juízo de Deus estava vindo sobre aquela terra porque os homens, aquela comunidade, se afastaram tanto dele que, ao invés de ter um funeral glorioso que os reis de Judá gostariam de ter, estes reis seriam enterrados como um asno, como um jumento. Então, podemos ver claramente o tipo de julgamento que estava vindo da parte de Deus sobre aquela geração de líderes que se desviaram. Novamente, no capítulo 29, versículos de 9 a 11, podemos ver a ênfase de uma destruição absoluta. Abre aspas. Eu mandarei buscar todos os povos do norte e também o meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Vou trazer estes povos para lutarem contra os moradores desta terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão
um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou acabar com os seus gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas estas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Fecha aspas. Então perceba que a situação em que vivia a geração do profeta Jeremias não é nem um pouco diferente da nossa geração. Preciso dizer que, quando oro pelo nosso país, pela nossa comunidade, pela nossa cultura, não oro pedindo a justiça de Deus. Eu clamo, eu imploro pedindo a sua misericórdia. Eu não poderia ousar orar pedindo a justiça de Deus, considerando o quanto deliberadamente nós nos afastamos de Deus, o quanto estamos distantes dele. Por que Deus deveria nos abençoar? Por quê? Em toda a extensão do livro de Jeremias, encontramos mensagens com um forte teor de julgamento. No entanto, no capítulo 23, versículo 1, a figura de linguagem muda. Abre aspas. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Fecha aspas. As ovelhas de hoje estão ainda mais dispersas do que eram pelos falsos profetas nos dias de Jeremias. Nossa geração se tornou, ao mesmo tempo, extremamente materialista e relativista. Seguramente, o maior julgamento não deve estar sobre aqueles que têm causado destruição a partir do exterior. Certamente, a maior culpa está na igreja, que sabia da verdade, mas deliberadamente se desviou dela e agora apenas apresenta aos homens o relativismo, um eco de pensamento secular moderno. Jeremias, no capítulo 23, versículo 11, registra uma afirmação de Deus importante e que precisamos considerá-la muito. Abre aspas. Pois estão contaminados, assim o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Fecha aspas. É uma coisa horrível permanecer na maldade se você for alguém de Deus. Mas trazer a maldade para dentro da casa de Deus é algo totalmente trágico. Totalmente trágico. Lemos ainda o seguinte no capítulo 23, versículo 26. Abre aspas. Até quando sucederá isto no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Fecha aspas. E finalmente lemos no versículo 30, que é essencialmente forte. Abre aspas. Portanto, eis que sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próprio companheiro. Fecha aspas. O que dizem os profetas? Este profeta ouve aquele profeta. Então ele repete a mensagem. É como uma construção oca de madeira. Tudo o que você ouve é eco, apenas eco. Repetindo o quê? Repetindo o que este homem diz, o que aquele homem diz, o que a sociologia materialista ensina, o que a psicologia materialista ensina,
o que a economia materialista ensina, ecoando como se as palavras fossem aspergidas como água santificada, porque agora eles repetem estas mesmas coisas em termos teológicos. Então podemos concluir que, a exemplo do que aconteceu com a geração de Jeremias, nossa geração, apesar de sentir o cheiro da morte em todos os cantos, cada vez mais se afasta de Deus, cada vez mais se distancia do Criador. E assim sendo, a exemplo do profeta chorão, eu me derramo em lágrimas. Pense nessas coisas, mas pense com muita seriedade. Até o nosso próximo encontro.